Enquanto o Halloween se aproxima, as fronteiras entre o real e o sobrenatural parecem se dissolver. Hoje, o Sangues Scriptum mergulha em dois dos medos mais modernos e mais perturbadores da humanidade: os zumbis, os mortos que voltam à vida, e os palhaços assassinos, que escondem horror por trás de um sorriso. Ambos nasceram de histórias reais. Ambos revelam o lado mais obscuro da mente humana. Se você é novo por aqui, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Bem-vindo à semana do Halloween no Sangues Scriptum. Antes de ser uma criatura devoradora de cérebros dos filmes, o zumbi era um símbolo profundamente enraizado na cultura haitiana. No voodoo haitiano, acreditava-se que certos sacerdotes, chamados bokors, podiam capturar a alma de uma pessoa e reanimar o corpo morto, transformando-o em servo, um escravo sem vontade, condenado a vagar eternamente. Para o povo do Haiti, o verdadeiro horror não era a morte, mas a escravidão após ela. O zumbi simbolizava a perda total da liberdade, a negação da alma, o eco do trauma deixado pelo colonialismo. Em 1980, um caso real chocou o mundo. Clervius Narcisse, um haitiano declarado morto e enterrado, reapareceu 18 anos depois em sua aldeia. Segundo ele, havia sido zumbificado. O etnobotânico Wade Davis, de Harvard, investigou o caso. Ele descobriu que os bokors usavam uma substância real, a tetrodotoxina, um veneno extraído do baiacu. Esse composto pode paralisar o corpo, reduzindo os sinais vitais a níveis quase indetectáveis, simulando a morte. A vítima era enterrada viva, desenterrada depois e mantida sob controle químico e psicológico. A ciência explicava parte do mito, mas não tudo, porque o verdadeiro poder do zumbi estava no medo coletivo, e não apenas no veneno. Com o tempo, o zumbi deixou de ser apenas lenda haitiana e se tornou um espelho da sociedade. O diretor George A. Romero, em A Noite dos Mortos-Vivos, 1968, transformou o mito em uma crítica social. Seus zumbis não obedeciam à magia, eram movidos por instintos, consumindo sem parar. Eles representavam o consumismo, o colapso social, o medo de perdermos nossa humanidade. Em cada era, o zumbi se adaptou. No pós-guerra, simbolizava a desumanização. Na era digital, o contágio das massas. E hoje, talvez, o medo de um mundo dominado por mentes vazias e corpos sem alma, conectados, mas completamente apáticos. O zumbi é o reflexo do medo coletivo de perder o que nos torna humanos. Não é o corpo em decomposição que assusta, mas a ideia de acordar e descobrir que o mundo inteiro se tornou uma horda sem propósito. O zumbi nos lembra do medo de perder a alma, mas o palhaço assassino nos mostra o horror de esconder o que há dentro dela. Um caminha sem consciência, o outro com um sorriso falso. Ambos são espelhos da humanidade, distorcidos pelo medo. Desde a Idade Média, o palhaço representava o bobo da corte, aquele que podia zombar do rei, brincar com o poder e rir do perigo. Mas com o tempo, esse símbolo se distorceu. O rosto pintado, o sorriso fixo e os olhos exagerados começaram a gerar desconforto. A psicologia moderna chama isso de vale da estranheza, quando algo parece humano, mas não o suficiente, e isso nos causa medo. E é nesse espaço entre o riso e o pavor que nasceu o palhaço assassino. Entre 1972 e 1978, os Estados Unidos conheceram um dos criminosos mais perturbadores da história, John Wayne Gacy, o homem que se vestia como Pogo o Palhaço em festas infantis, enquanto escondia um segredo inimaginável. Ele assassinou 33 jovens e enterrou a maioria embaixo de sua própria casa. O contraste entre o palhaço alegre e o assassino cruel criou um trauma coletivo. O palhaço, que antes simbolizava a alegria, passou a representar o disfarce perfeito para o mal.
E Hollywood percebeu isso rapidamente. Em 1990, Stephen King apresentou ao mundo Pennywise, o palhaço de E.T., a Coisa. Não apenas um monstro, mas uma entidade que se alimentava do medo. A partir daí, o palhaço tornou-se um dos ícones mais duradouros do terror. Filmes, séries e até histórias reais começaram a explorar essa dualidade. O riso e o horror, a inocência e o perigo. De American Horror Story a casos de palhaços misteriosos que apareceram em ruas à noite, o medo se espalhou novamente como um vírus cultural. Por que tememos o palhaço? Porque o rosto pintado esconde a verdade. Não sabemos o que ele sente, o que pensa, ou se aquele sorriso é real. É o mesmo medo que sentimos diante de alguém que sorri, enquanto planeja algo terrível. O palhaço assassino é o símbolo da quebra da confiança humana, a lembrança de que o mal pode se vestir de alegria. Zumbis e palhaços assassinos parecem opostos. Um representa o corpo sem alma, o outro, a alma corrompida por dentro. Mas ambos têm algo em comum. Nasceram de nós mesmos. Eles são espelhos distorcidos da humanidade e por isso continuam tão vivos quanto assustadores. E você? Acredita que os zumbis haitianos eram fenômenos reais ou apenas o reflexo de uma cultura marcada pela dor? E os palhaços ainda te fazem rir ou te dão medo? Comente abaixo e prepare-se. Amanhã, continuamos com a semana do Halloween. Revelaremos as bruxas reais e os casos documentados de fantasmas que desafiam toda explicação. Lembre-se, os monstros mais assustadores não vivem nas sombras, eles nascem dentro de nós.